Colossenses 1, se puder postar esse versículo aí. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, sim. Amém. Escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta. Sim. Ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos. Sim. E os nossos fiéis irmãos em Cristo. Amém. Ao povo de Deus que mora na cidade ocidental. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paulo foi apóstolo pela vontade de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, porque sem a vontade de Deus nada acontece. É verdade. Irmão, nada acontece. Amém. Você não respira, você não anda, você não fala. Amém. Você não tem projeto de vida e se tiver vai ser fracassado. Sim. E ele vai falar aqui, pela vontade de Deus, escrevo junto com os irmãos Timóteo esta carta. Ao povo de Deus que mora em cidade ocidental. Amém. Você é uma cidade, né? Sim, é verdade. Os nossos fiéis irmãos em Cristo. Amém. Subentende que cada irmão seja fiel a Cristo. Amém. Que a nossa fidelidade nós devemos a Ele. Amém. Nosso texto essa noite ele vai basicamente nortear em dois textos. Sim. Lá em Números e Atos. Amém. Mas eu quero ler um versículo, se puder mostrar aqui, Romanos 12, versículo 2, que diz que nós não podemos. Versículo 12 é quando todo mundo lê. Bem sabemos que, Romanos 12, versículo 2. Amém. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, esse século não tem muito a oferecer para nós. Nós não podemos nos conformar com ele. Eu quero ir direto contando o exemplo de uma lagarta quando está passando pelo processo de metamorfose para se transformar em borboleta. É um exemplo muito clássico para aplicar nesse versículo. Por incrível que pareça, ela está de cabeça para baixo, está num casulo, está num momento de dificuldade total. Mas se você abrir esse casulo, ela não vai virar borboleta, ela vai morrer. Então, cada um de nós que estamos passando por algum tipo de problema, esteja de cabeça para baixo ou não, esteja com problema financeiro ou não, problema de saúde ou não, se alguém pôr a mão aonde Deus está trabalhando, você vai ter problema. Deixa Deus trabalhar. Amém. Se Deus não completar o trabalho dele, não tem como haver restauração. Sim. Senhor Jesus. Amém. Aí se você olhar em 1 Tessalonicenses, ele deixa claro que diz que nós temos um corpo, 5:23, uma alma e um espírito. Amém. Quando nós temos um corpo, às vezes nós vamos para a academia, nós treinamos, comemos, fazemos muita coisa para alimentar nosso corpo. Mas ele fala que precisa encontrar nosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Amém. Por isso eu tenho que trabalhar corpo, alma e espírito. Amém. Quando eu cuido do meu corpo, eu vou à academia, eu procuro me alimentar bem, dormir bem. Mas aí, eu estou cuidando do corpo. Sim. Quem cuida só do corpo não passa de nem animal cuida do corpo. Só o ser humano que é vaidoso. Não é verdade? Então, eu cuido do corpo quando eu faço essas coisas. Quando eu cuido da alma, eu me alegro, eu rio, eu brinco, eu me divirto. Sim. Eu estou cuidando da alma. Sim. Mas e eu vou deixar a parte do espírito amortecida? Nossa. Esse momento agora você está trabalhando a parte do espírito. Amém. Por isso que o Senhor disse que quer encontrar íntegros e irrepreensíveis na vida dele. Amém. Corpo, alma e espírito. Nós não temos o direito de trabalhar só o corpo. Não temos o direito só de se alegrar. Sim. Mas nós temos que tirar um momento para servir a Deus. Amém. Eu acho que tem um microfone, né? Eu terminei fico pegando, cadê? Eu falo tão alto que eu até... Então, irmãos, é muito importante lembrar que nós temos que trabalhar os três. Porque se você estiver só com o seu corpo íntegro, bonito, para ser admirado pelas pessoas, maravilha. Só que morreu vira pó. Mas o Senhor precisa salvar nossa alma, salvar nosso espírito. E para isso precisa de um trabalho mais apurado. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque sem Ele, nada, irmão, nada podemos fazer. Sim. Sabe o que é nada? É nada mesmo. Então, quando eu digo para você, agora eu quero entrar
Números 9, versículo 15. Esse assunto ele relata a história de dois homens que são fiéis ao Senhor e obedientes à palavra. Se você quiser acompanhar aí, fica à vontade, eu vou acompanhar aqui no celular. No dia que foi, 15, exatamente, 9:15. No dia que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobria, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Amém. Próximo versículo, até o 23. Pode ler, depois eu vou explicar, para que todo mundo possa acompanhar. Assim era de contínuo a nuvem, o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Sim. Tabernáculo, para quem não sabe, era algo que era montado no Antigo Testamento, onde nós tínhamos alguns compartimentos, mas como o assunto não é tabernáculo, é só para vocês entenderem que é no local, quem não sabe o que é, aonde Deus, aonde tudo isso aqui que acontecia era naquele ambiente certo, no lugar adequado, era o tabernáculo. Então, o versículo 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Para só aqui, esse texto, ele deixa claro algo muito importante. A nuvem, a coluna de nuvem, durante o dia, era para o povo que estava no deserto. Eu não duvido que alguém aqui esteja no deserto, eu não duvido. Porque todos nós em algum momento já estivemos ou estamos no deserto. Às vezes você ainda não está no meio do deserto, mas você está com o pé para entrar no deserto. Senhor Jesus, porque tem muitas formas de estar no deserto. Às vezes você está no deserto porque você está com problema financeiro. Às vezes você está no deserto porque você está com problema no casamento. Às vezes você está no deserto porque você está com problema com amigos, problema de saúde. Então esse deserto aqui era físico. Então de dia tinha uma nuvem que o acompanhava, uma coluna de nuvem, indicando que no deserto tem uma temperatura muito elevada. No deserto a temperatura é para matar, é para você de noite estar moído. E de noite essa mesma nuvem se transformava numa coluna de fogo, para dar direcionamento ao caminho. E as pessoas iam ali seguindo e obedecendo. Vocês vão ver que no decorrer aqui, eles o quê? No lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então o versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Versículo: quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Então, irmãos, conforme eu estava falando agora, a nuvem, quem um dia já passou pelo deserto sabe o que significa deserto. Quem um dia já experimentou a presença do Senhor e perdeu, sabe o tanto que é valiosa. E esses aqui, obrigatoriamente, eles tinham que obedecer essa nuvem. De dia, a nuvem protegia do calor das intempéries, e eles foram obrigados, eles estavam do lado dessa coluna, então eles eram protegidos, como se fosse um toldo, para proteger do sol, do calor, de tudo que você imaginar que pode ter no deserto. A temperatura de dia é muito alta e de noite é muito gelada. E de noite o próprio Senhor mudava essa nuvem, e muitos de nós, às vezes, queremos mudar as coisas no nosso tempo, e não no tempo do Senhor. Mas a nuvem se movia e se transformava. De dia era uma coluna de nuvem que protegia das intempéries do deserto, e de noite protegia e dava caminho e orientação para as pessoas saírem do deserto. Sim. E o deserto nada mais é do que esse vácuo, esse vazio que tem dentro de nós. Também você tem o deserto da depressão, você tem o deserto do suicídio formado dentro da cabeça, você tem o deserto de querer desaparecer
desaparecer. Tem gente que diz, eu nunca mais quero ver ninguém. Eu quero sumir desse mapa. Eu estou cansado, eu não aguento mais meu patrão. Eu não aguento ficar desempregado. Esse é o ser humano. Reclama de tudo. Se está bom, não presta. Se não presta, está pior ainda. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor dá um direcionamento através dessa nuvem e as pessoas obedeciam. Irmão, hoje a nuvem que você está seguindo é o Senhor. Se não for, irmão, nós precisamos nos voltar. Amém. Diante do Senhor, dizer, Senhor, eu preciso seguir a tua presença. Porque o Senhor tem algo muito importante reservado para cada um de nós. Amém. Mas nós precisamos seguir a nuvem. Sim. Amém. O Senhor tem um direcionamento para cada um de nós. Amém. Todos os dias tem alguém falando do Senhor para você. Seja por meio de mensagem, por meio da televisão, por meio, enfim, por redes sociais. Ainda bem que as redes sociais não tem só o que não presta. Tem também o que presta. Amém. Tem pessoas pregando o Evangelho. Amém. Tem uma nuvem a ser seguida. Amém. Irmãozinho, não é você que tem. Você que tem que seguir a nuvem, não é a nuvem que tem que seguir você. Sim, muitos cristãos acham que Deus já não me segue mais, Deus já não olha mais para mim. É porque você não está seguindo o Senhor. O Senhor não vai rejeitar ninguém que está atrás da nuvem. A nuvem é o próprio Senhor protegendo o povo dele do deserto. Amém. Esse deserto hoje representa tudo aquilo que está nos atrapalhando de servir o Senhor em novidade de vida. Amém. Então nós temos que lembrar de um item muito importante. É o versículo 19. 19? Não, próximo. 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permanecia e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Ou seja, resumindo, tudo é ordem do Senhor. Amém. O Senhor dizia para, eles paravam. O Senhor dizia muda, transforma, agora é noite, esquenta, o povo está com frio, o povo vai morrer, vai vir animais, vai pegar esse povo. Sim. Então eles simplesmente seguiam a nuvem e obedeciam a ordem do Senhor e partiam em direção à terra prometida. Tem algo prometido para nós. Amém. Mas nós precisamos seguir o Senhor. Amém. Dar o direcionamento que o Senhor está dando para nós. Do contrário, irmão, nós vamos caminhar numa direção e o Senhor outra. Muitos de nós que às vezes para estar andando de Ferrari ainda estão andando de bicicleta. Muitos de nós que tem um reino preparado para nós. Hoje você tem um apartamento pequeno, uma casinha michuruca, mas tem uma mansão nos esperando. Amém. Mas você tem que seguir a nuvem. Amém. Mas para seguir a nuvem tem que andar no deserto, tem que pagar o preço. Sim. Não é tão comum servir ao Senhor, porque o Senhor precisa de santidade. Amém. E nós não temos santidade alguma. Por isso precisa ser trabalhado essa santidade em nós. Amém. Louvado seja o Senhor, porque a oportunidade está sendo dada hoje. Amém. Hoje é a oportunidade. Amém. Quantos jovens estão aí fugindo dessa nuvem? Sim. Uma hora dessa está tudo lotado. Meia-noite é momento de trevas, boates, casa de prostituição. O que eu não quero fazer eu faço, porque o pecado habita em mim. Versículo 21. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se, a nuvem partia. Irmão, não importa a hora que você tem que seguir a nuvem, porque quando você está debaixo da nuvem, você está protegido, você está amparado. Você sabia que a maior surpresa que nós temos é quando estamos fora dessa nuvem, fora da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele dá essa nuvem como garantia que nós estamos seguros na presença dEle. Então é muito importante a gente lembrar que esse povo seguia na risca, porque é muito importante você lembrar, se você está em determinado lugar, depende de um guia para sair desse lugar, você não vai querer perder esse guia de vista, porque você depende dele para chegar fora da caverna. Então, para sair desse deserto, as pessoas precisavam dessa nuvem. De dia tinha um direcionamento, de noite tinha outro direcionamento, a nuvem se movia, a nuvem se transformava, e não dependia do homem, dependia de Deus. E quem estava ao lado dessa nuvem, presenciava o melhor que tinha para oferecer. O próximo, só até o 23.
se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Vocês estão vendo aqui? 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, não interessa quanto tempo. Quantos de nós, às vezes, queremos acelerar o processo de Deus na nossa vida? Você está orando há quanto tempo para isso acontecer? Eu estou orando há mais de 2 meses. Eu estou orando há mais de ano. Você precisa esperar no Senhor. Amém. Não importa quanto tempo, se é 1 dia, se é 2, se é 10. Mas quando o Senhor der o start, você diz amém. Jesus é o Senhor. Amém. Agora é a hora. Então eles esperavam o tempo que era necessário para eles poderem partir. E quando o Senhor dava o start, quando a nuvem se movia, eles se moviam junto com essa nuvem, porque era a segurança que eles tinham no deserto. Eles não tinham muita alternativa. Saiu fora dessa nuvem, era consumido, irmão. Não é diferente hoje. Nós andamos por onde queremos, fazemos o que queremos, tomamos a decisão que queremos, mas temos que lembrar, nós vamos dificultar muito a chegada. Versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quem de nós aqui temos cumprido a ordem do Senhor na nossa vida? Quem de nós aqui tem lido a Bíblia frequentemente? Quem de nós tem falado do Senhor para pessoas? Quem de nós tem cumprido o mandado do Senhor, a ordem que o Senhor tem dado? Na realidade, irmão, o Senhor não está para pedir nada para nós. O Senhor deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Se você quiser ter vida eterna, você precisa só de um item. Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira é algo que não tem explicação. Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui? Amém. Então precisa crer no Filho. Amém. Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus? Amém. Irmão, eu tenho que crer, mas eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir, eu tenho que ir debaixo dessa nuvem, eu tenho que dar direcionamento. Eu quero ler por último Neemias 9, versículo 19. Mas tu não o abandonaste no deserto. É o que o versículo fala. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto a coluna de nuvem, nunca se apartou deles, de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Engraçado que essa palavra alumiar, muita gente acha que é errado, né? Alumiar, de clarear, de dar direcionamento, de você seguir o caminho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmão, o que fica para nós de lição nessa noite é que nós não temos como fugir dessa nuvem. Não. Essa coluna. Essa coluna representa o Senhor, onde você pode confiar. Uma casa sem coluna, ela vai cair. Se você está escorando em algum lugar que não tem coluna, mais cedo ou mais tarde, qualquer ventinho vai derrubar. Sim. Não confie na sua conta poupança. Não confie no seu contra-cheque. Não confie no político seu amigo. Não confie no seu melhor advogado. Confia só no Senhor. Amém. Porque Ele é uma coluna. Amém. E essa coluna segue você de dia e de noite. Amém. Senhor Jesus, cola nessa coluna que você tem futuro. Você vai ter segurança. Confia no Senhor. E será salvo tu e tua casa. Esse é o próximo assunto que nós vamos falar agora, que é Atos 16, versículo 16. Senhor Jesus, pode projetar aí. Atos 16, 16. Louvado seja o Senhor, porque aqui nós vamos falar de 2 pessoas que eram muito fiéis ao Senhor e seguiam essa coluna. Amém. Eles estavam colados. Essa coluna era a coluna e baluarte da verdade para eles, que era Paulo e Silas. E desse texto aqui nós vamos tirar 10 lições que nós vamos levar para a nossa vida. Amém. O versículo 16 fala o quê? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem
possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Quem que já viu alguém que adivinha? Você já viu? Cartomante, essas figuras aí, Chico Xavier, Companhia Limitada, eles costumam ler o cigano que lê a mão dos outros. Essa moça dava muito lucro para um grupo de empresários. Ela olhava para você e dizia o teu futuro, e era certeza. É tanto que elas começaram a falar de Paulo e Silas, a verdade sobre eles, mas era uma verdade revelada pelo Satanás, pelo demônio, é o espírito demoníaco que se apossou dessa jovem no versículo seguinte e começou a falar quem era Paulo e quem era Silas. E ela não estava mentindo. Por quê? Porque ela queria mexer no ego de Paulo, ela queria mexer no ego de Silas. Versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo seguinte: ela estava mentindo? Estava falando a verdade, mas é uma verdade que não vinha de Deus. O diabo tenta confundir nossa cabeça com verdade que não são verdade. Isso aqui é um espírito demoníaco que estava usando ela para falar coisas, e de tanto ela repetia a mesma coisa, Paulo se irritou-se. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Na mesma hora. Você já teve algum amigo, alguém que fica o tempo todo repetindo: você é muito especial, você é uma pessoa muito bacana, bajulando, tentando puxar teu saco, tentando ganhar espaço? Ela estava falando tudo isso para Paulo, porque o inimigo estava tentando colocar no coração de Paulo algo muito perigoso no cristão. Versículo seguinte: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Para quê? Para fazer uma festa? Qual o próximo versículo? Arrastaram para bater, para humilhar. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Qual é a perturbação que eles criaram? A perturbação foi que eles usaram uma jovem que dava lucro para algumas pessoas e simplesmente ele tirou. A jovem, a partir daí, não sabia de mais nada. Você perguntava, ela dizia: não sei de quem você está falando. Simplesmente ela passou a não fazer mais nada, e ele simplesmente passou a ser inimigo dessas pessoas. Imagina se você tem uma fonte de renda e alguém tira isso de você. Você não vai ficar bem com essa pessoa, vai? Poxa, eu tenho uma fonte de renda, esse cara quebrou o meu negócio, acabou com a nossa história, ele veio aqui só para perturbar o povo. Então tem que prender, tem que dar um destino para ele. Próximo versículo: pregando os costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Eles disseram que o que Paulo estava fazendo não estava correto. O que o Paulo fez? Apenas mandou sair aquele espírito demoníaco que estava naquela mulher, de adivinho, e ela passou a não saber de mais nada. Isso para mostrar que quem sabe das coisas somente o Senhor. Próximo versículo: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com facas. A situação de Paulo não foi muito boa, e de Silas. Eles foram ultrajados, apanharam muito, levaram muitos açoites. Alguns pregadores dizem até que foi 39 mais 1, mas isso está registrado lá em Coríntios, que foi, apanhou 3 vezes. Possivelmente essa aqui foi uma delas. E apanhou muito. Eles bateram em público, humilharam, ultrajaram, envergonharam. E o pior de tudo, que eles eram cidadão romano, mas não usou desse pretexto para não apanhar. Eles disseram: não tem problema, pode bater. Aí no final, que estava preso, foram humilhados, estavam na prisão, e falaram: nós somos cidadãos romanos. Mas por que não falou antes? É porque eu não quero usar do poder que eu tenho. Eu tenho que confiar no Senhor. Amém. Sempre. Amém.
Não é assim que acontece na realidade. Tudo que acontece com alguém, normalmente a gente pega primeiro, se tiver uma carteira, você não sabe com quem está falando. Não mexa comigo não. Você não sabe com quem está falando. Paulo podia ter falado isso. Próximo versículo. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Põe o slide aí para ver. Normalmente, eu vou ler mais 3 versículos, você põe o slide. Pode ler mais 3. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés em tronco. Próximo versículo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso não pode colocar o slide. Isso não é comum alguém passar por tamanha adversidade e cantar na prisão. E a prisão não era uma prisão comum, era uma prisão pequena, aonde o preso, além de estar preso, ainda tem a limitação do lugar que ele estava. Muitos de nós estamos presos, irmão, em muitas coisas. Estamos presos pela nossa mente. Estamos presos porque falamos coisas às vezes que não é do nosso dia a dia. Estamos porque a maior gema que nós carregamos está dentro de nós. E às vezes a chave não está conosco, está na mão de alguém. Às vezes não está na mão de alguém. Quantas pessoas às vezes estão na mão de um ou de outro, por motivo diverso? Olha só, 3 tipos de prisões. Pode pôr a primeira. Tinha uma prisão onde eles eram colocados na masmorra. Aqui você vai, primeiro preso tinha ar fresco e luz. Ele vivia num ambiente totalmente desolado. Imagina você estar num ambiente, a única luz que você tem acesso é aquela que passa por aquelas flechazinhas, e você está num ambiente totalmente fechado. Você pode pôr até a segunda parte. Observa que é uma situação completamente adversa a uma prisão até comum. A parte tinha a parte subterrânea, era úmida, fria e sem ar e sem luz. Perceberam, irmão? De acordo com a gravidade do preso, ele era colocado num compartimento desse. E Paulo e Silas estavam no pior lugar, e ainda está na terceira parte que vocês vão ver agora. Ele estava preso e saía dali para a morte. Você sabe como é que ele era preso? Tinha um buraco, aqui botava uma corrente, botava no outro pé, botava na mão e a cabeça aqui, e ele ficava nessa situação. Até para respirar, ele poderia ser asfixiado. Mas louvado seja o Senhor, que o apóstolo Paulo não calou. Ele cantava e orava, porque ele viu que a única alternativa de sair daquela prisão era a palavra do Senhor. Amém. Porque ele sabia em quem tinha crido, que é poderoso para salvar no dia final. Amém. Irmão, essa prisão aqui era o momento final. O preso saía para a morte, não tinha alternativa, não tinha saída. Você se movia. Graças a Deus aqui, ninguém nunca levou uma algema no braço, né? Nem de brincadeira. Mas a algema, se você pegar ela, enquanto mais você força, mais ela aperta, ao ponto de cortar o seu braço até consumir. Então essa prisão você ficava pé e mão e cabeça. Você não tinha como se movimentar. E nesse texto eu quero continuar lendo ali, para pegar o próximo versículo. Depois nós vamos fazer 10 considerações que tem nesse texto. E de repente sobreveio um terremoto. Sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, porque Amém. as cadeias se quebraram. Amém. Nessa noite, irmãos, tem alguma coisa prendendo a sua vida, o Senhor vai quebrar as cadeias. Amém. Eu creio. Amém. Se você tiver algum problema de saúde, se você tiver algum problema travando a sua vida, você só precisa fazer o que eles fizeram: cantar e orar ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, próximo versículo. Então o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos
tivessem fugido. Agora eu vou falar as 10 considerações para que a gente possa entender. Quem estava com a chave? O carcereiro. Mas quem abriu as portas? O Senhor abriu as portas. Irmão, não importa que tipo de prisão você está, o Senhor tem a chave para abrir qualquer porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Senhor Jesus, se você está no negócio colocado pelo Senhor, fica tranquilo, ninguém vai pôr a mão. Então a primeira é: o diabo descobriu que o crente canta e louva mesmo nas adversidades, na prisão. Eles estavam presos, mas estavam cantando. Isso é normal? Você está preso, está passando por uma situação de humilhação, todo cortado, acabou de apanhar, e o cara que bateu em você está lá fora esperando você. Deus sabe, talvez, você passar pela última prisão, que seria de morte. E o segundo ponto é: fazendo tudo certo, mas dando tudo errado. Você já parou um dia para dizer assim: gente, eu estou fazendo tudo certo? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo para a reunião, eu leio a Bíblia, eu não devo a ninguém, eu pago minhas dívidas, eu não tenho inimigo, eu não falo nada, eu não falo mal de ninguém, mas está dando tudo errado. O que está acontecendo comigo? Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não estou fazendo nada errado, Senhor. Estou procurando andar na linha, eu não perco a reunião, eu oro, mas está dando tudo errado. Então você observa aqui que o terceiro ponto é: tem pessoas que só se convertem depois do terremoto, só vem pela dor, e não pela mão suave de Deus. Você percebeu que muita gente só se converte ao Senhor depois de um grande terremoto na vida? Às vezes está numa cadeira de roda, perdeu a visão, perdeu uma coxa, perdeu um braço, aí chega todo quebrado, todo arrastado, dilacerado na reunião, porque você não vem pelo amor, mas vem pela dor. A dor obriga você a procurar o Senhor, porque é o único remédio, a única alternativa, não tem outra. Ele é o único médico que, quando você está desenganado, Ele diz: não, eu sou a cura. Senhor Jesus. Quarto ponto: o carcereiro tem a chave, mas quem abre as portas é o Senhor. E esse terremoto não vem para matar ninguém, vem apenas para libertar. Tem terremoto que passa pela tua vida só para te dar libertação, para você acordar. O Senhor balança a estrutura da tua vida, balança a sua família, mas Ele não quer levar ninguém. Ele quer apenas dizer que Ele é que tem a chave, Ele é que manda. Ele balançou os alicerces, soltou todo mundo. O 4, 5. Estratégia do inimigo é de envaidecer e de tirar da rota de Deus. Se você observar essa mulher, ela estava sabendo tudo sobre Paulo, mas ela queria envaidecer Paulo. Ela queria dizer: não, Paulo, eu quero me aproximar de você, e vou falar tudo sobre você, vou falar tudo sobre a sua pessoa, e você não vai ficar contra mim. Mas Paulo percebeu que ele falava não era de Deus. Temos que saber quem está se aproximando de nós, e como está se aproximando, qual é o objetivo. Essa pessoa quer fazer você reinar, ou quer fazer você ir para as trevas? Versículo 5, 6. A nossa agenda deve ser a do Espírito e não a nossa. Porque Paulo, antes desses versículos, ele tinha sido direcionado para ir para um lugar, mas o Espírito mandou ele para outro, e ele obedeceu. Por que eu digo que a nossa agenda tem que ser do Espírito e não a nossa? Às vezes você tem uma agenda para ir para uma reunião sábado à noite, e alguém chega e faz um convite para ir para o aniversário. Você vai para a agenda do Senhor ou do aniversário? Você tem que obedecer a agenda do Senhor, do Espírito. O que eu acabei de falar? Nós temos que alimentar corpo, alma e espírito. E você só alimenta o espírito se for na presença de Deus, comendo da palavra. 7. Não perda a essência de um adorador. Não importa a sua condição, se está na prisão, se está passando, se está sem o que comer em casa, está com a luz cortada, está com dificuldade, mas você precisa adorar o Senhor em toda e qualquer situação. Amém. Porque Ele é o único que pode solucionar o problema. Amém. Reclamando, xingando, ligando para alguém, pedindo ajuda, não vai resolver. Talvez de forma momentânea, mas o Senhor, quando Ele resolve, é definitivo. Amém? Amém? 7, para finalizar, está terminando quase. Não perda a essência de um adorador. Falando que um terremoto não é para te matar ou ferir, mas é para te libertar.
Às vezes o Senhor precisa dar uma sacudida em pessoas que não acordam. Vê a nuvem, mas finge que não está vendo. Vê o Senhor falando, mas finge que não está vendo. Prefere não ouvir um espírito de adivinho. De alguém que diz, não, eu sei tudo sobre a tua vida. E começa a falar no púlpito coisa que não é real. Qualquer revelação que não esteja na palavra é espírito demoníaco. Não está na palavra. Eu estou revelando que você, Brizola, você vai ganhar, você vai se dar bem daqui a 6 meses, pode seguir minha orientação. Sai dele, ou sai dela. Senhor Jesus, o 8:9, de repente Deus muda tudo. Você está no meio do terremoto, você está preso, você está algemado, você está de uma forma cruel, e de repente Deus quebra os alicerces. Deus abre a porta que estava fechada. Tudo acontece na sua vida de forma positiva. Amém. E você fala, poxa, como é que isso aconteceu? Porque Deus é um Deus que muda tudo. Amém. Quando Ele quer mudar e quando você dá abertura para isso. Amém. No 10º, a porta se abre, o cônjuge se converte, o milagre chega. Amém. Quem está esperando o milagre aí? Amém. A sua vitória vai chegar. Amém. Você só tem que crer. Amém. Senhor Jesus, no 10º ele fala, a nossa pátria, ela não é dessa terra, ela é superior. Amém. A nossa cidadania não é dessa terra, é celestial. Amém. Essa é a 10ª. Por isso, irmão, nós precisamos confiar no Senhor e na força do seu poder. Amém. Então nós temos que o pecado nunca morre. Eu quero finalizar com essa frase. Ele nunca morre. Nós morremos para o pecado. Sim, o pecado estava vivo enquanto estávamos. O pecado nunca vai morrer dentro de nós, ele está sempre vivo. Aquilo que mais você alimenta é o que mais cresce. Até uma erva daninha, se você não cuidar dela, ela vai morrer. Precisa de cuidado. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: quando o carcereiro despertou do sono, ele quis se matar, quis tirar a própria vida, porque ele imaginou que os presos tivessem ido embora, ele estava embalado. Quando ele pegou a espada para se suicidar, o apóstolo Paulo disse para ele, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Amém. Isso é normal, o preso ver as cadeias se quebrar e ele ficar lá esperando ser preso de novo. Mas não foi preso, porque ele sabia que quem libertou ele jamais ia prender de novo. Amém. No dia que o Senhor te libertar, você jamais volta para a cadeia de novo. Amém. Então ele disse assim, então o carcereiro olhou para ele e falou assim, e o que eu devo fazer para crer nesse Senhor? Ele falou, se você crer de todo o seu coração, será salvo tu e tua casa. Então logo em seguida os oficiais de justiça vieram para soltar Paulo, e ele falou, não, eu não vou ser solto dessa forma, eu sou cidadão romano, eu não exijo respeito, fala com o magistrado que me prendeu, vem aqui conversar comigo. E o magistrado foi, e pediu desculpa, e soltou Paulo. Amém. Eu sou cidadão romano, mas por que você não se identificou? Eu não preciso da carteirada de ninguém. Você me prenderam de forma desonesta, covarde. Por isso eu não precisei da carteira. Jesus é o Senhor. Amém.